compartilho aqui da visão de que é possível melhorar o sistema de saúde com a colaboração de todos, com a participação do governo, como indutor, como organizador das nossas políticas de saúde, mas com a participação cada vez mais decisiva do chamado terceiro setor, inclusive do ponto de vista de financiamento das ações de saúde. O GRAAC é provavelmente um dos grandes exemplos que a gente tem em relação a essa iniciativa. E hoje a gente vai fazer um rápido passagem a respeito do problema do enfrentamento dessas doenças crônicas no âmbito do SUS. Claro que, quando se fala em controle de doenças crônicas, é um tópico que perpassa toda uma linha de abordagem que vai da prevenção até a reabilitação das pessoas com doenças crônicas. Mas, nesta fala de hoje, o cenário que me coube trazer algumas reflexões foi a respeito do tratamento, e do tratamento mais particularmente no âmbito do SUS. Nós temos um sistema de saúde que 25% da população tem cobertura por saúde suplementar, e hoje, de alguma forma, ou melhor, de forma quase que nenhuma, essa atenção realizada fora do Sistema Único de Saúde ocorre de maneira planejada, integrada, hierarquizada. Então, nós temos informações e vamos falar a respeito do que acontece no SUS. E como é que o SUS preconiza ou prevê a abordagem para o cuidado das pessoas com doença crônica? Organizando toda uma rede de saúde, diversos pontos de acesso a serviços de saúde, que devem prover cuidados integrais, ou seja, atender todas as necessidades das pessoas com doenças crônicas e suas famílias, e isso dentro de um sistema de ação integrado, ou seja, complementariedade de funções entre os diversos pontos de cuidado no sistema de saúde. É fácil colocar isso num dispositivo, num slide, mas, evidentemente, que operacionalizar a governança de uma rede deste nível de complexidade, ela não é uma coisa simples. Mais tarde vamos ouvir a experiência aqui de Vitória da Conquista, que tem que lidar com esta organização dos serviços de saúde para prover acesso às pessoas com doenças crônicas. Mas o que a gente vê, e como o Messias já antecipou aqui, é que na complexidade de organização do SUS, nós temos praticamente hoje 5.400 sistemas de saúde diferentes, paralelos, funcionando, cada um com uma regra própria, porque é assim que foi pensado e organizado a gestão do sistema. Do ponto de vista, então, desse sistema integrado de atenção, eu vou fazer alguns comentários sobre a questão do acesso a medicamentos e acesso à rede de atenção especializada, dando um exemplo para a gente entender como isso é complexo. Acesso a medicamentos. Programa Farmácia Popular do Brasil. Muitos já muitos conhecem, evidentemente, que pelo logotipo do programa em drogarias e farmácias conveniadas, mas é um programa que foi desenvolvido para fomentar um acesso mais capilarizado a medicamentos no Brasil. Isso com um componente que envolve coparticipação por parte do usuário e um componente que envolve a subvenção total, integral, pelo poder público do custo do medicamento. E isso no caso de hipertensão arterial, diabetes, doenças e asma. O programa Farmácia Popular ele tem uma cobertura aí de 80% do país, tá? Cumpriu a sua função, digamos assim, de capilarizar o acesso que as farmácias de rede própria não conseguiam dar aos medicamentos de uso continuado. Ele se integra aos diversos outros programas de saúde do Ministério da Saúde de maneira meio que matricial, através de aplicativos e alguns facilitadores que
se utiliza para acessar o farmácia popular, mas, do ponto de vista de desfecho, o que se observa é que o acesso regular a medicamentos de uso continuado promove um melhor controle dessas condições clínicas, reduzindo internações hospitalares, reduzindo complicações agudas de doenças crônicas, reduzindo, por exemplo, taxa de internação por complicações de diabetes. Um outro paralelo que eu posso mostrar para vocês é a respeito de atenção especializada de base hospitalar. E aqui a gente vai pegar um recorte da área de oncologia. Então, se a gente pegar a evolução recente do sistema de saúde em relação ao tratamento do câncer, nós temos uma rede de hospitais especializadas de 305 hoje, mas 301 até o final do ano passado, hospitais especializados no tratamento do câncer. Nós temos desde hospitais que oferecem tratamentos a todos os tipos de câncer, os chamados centros de alta complexidade, os CACONs, os hospitais que oferecem cirurgia oncológica e radioterapia, oferecem cirurgia oncológica e quimioterapia, e hospitais que apoiam os UNACONs e CACONs com cirurgia para câncer. São os hospitais que os gestores identificam como necessários, capacitados, o Ministério da Saúde ratifica essa capacitação e faz um aporte de recurso para esse hospital prestar serviço àquela rede local de saúde. Se a gente observar essa evolução aqui, evidentemente que uma ampliação muito pequena da rede de acesso a tratamento de câncer nos últimos anos. Não implicou, por conta do aumento da capacidade de alguns desses hospitais, num aumento menor da proporção de pacientes tratados. Então, nós temos provavelmente em torno de 800 mil pacientes que recebem algum tipo de tratamento para câncer no âmbito do SUS a cada ano. E esse número ele vem crescendo a uma razão um pouco maior do que a razão do crescimento do número de hospitais habilitados. No entanto, todos esses avanços, Farmácia Popular do Brasil, aumento da rede de atendimento, ela soma-se ao crescimento exponencial do conhecimento científico a respeito da fisiopatologia e do controle dessas doenças, mas o crescimento em termos de resultado para os pacientes, quer por questões de acesso, quer por questões relacionadas a um desempenho subótimo de novas tecnologias em muitos cenários, elas não têm se traduzido no aumento do resultado do controle das doenças crônicas nessa mesma proporção. Se a gente tirar aqui, por exemplo, a evolução da mortalidade prematura por doenças crônicas no Brasil, nós temos aí que, nesse período de 2000 a 2016, uma queda de 0,6% ao ano. Essa é a taxa com que, digamos assim, reduziu-se a morte por doenças crônicas em faixas etárias mais precoces da população. Como é que isso está visto dentro da questão do objetivo 3.4, que a gente vai discutir aí ao longo do dia no fórum? Bom, se nós partirmos aí da taxa de 2015 de mortalidade prematura por doenças crônicas do Brasil, nós deveríamos atingir 203 em 2030, atender 1/3 de redução dessa mortalidade, o que dá uma queda de 2,6% ao ano. Se a gente observar só o recorte dos primeiros 15 anos daquela série histórica, nós temos um desafio bastante grande, porque com o que a gente vem fazendo em relação ao manejo de doenças crônicas, nós temos reduzido numa proporção que não é compatível com chegar próximo do objetivo 3.4 nessa questão. Mas temos isso, evidentemente, que em um contexto maior. Existe um plano plurianual, um plano do governo federal,
onde se insere também as atividades do Ministério da Saúde. E no que diz respeito ao controle de doenças crônicas, nós apontamos para esse controle subótimo desse indicador, porque nós endereçamos metas de redução de mortalidade em municípios maiores. Vitória da Conquista tem 100 mil habitantes? 1349. Está inserido. Bom, mas qual é o desafio que, digamos, de todos os que se pode discutir a respeito disso? Complexidade do problema, integração de rede. O desafio me parece que é sustentabilidade, um dos desafios importantes. Vamos olhar aqui esses dois programas, Farmácia Popular do Brasil e a Rede de Atenção Oncológica. Se a gente observar quando foi implantado o programa Farmácia Popular do Brasil, no primeiro ano, nós tínhamos um repasse federal de R$11 mil por estabelecimento credenciado para fazer frente às suas necessidades. Ano. Em 2016, 77 mil de repasse por estabelecimento credenciado a um programa. Um crescimento de 20% ao ano da despesa do programa Farmácia Popular do Brasil. Crescimento não em termos de número de unidades. Quer dizer, esse crescimento seguramente é até maior que 20% ao ano. Mas crescimento do custo por despesa por unidade, 20% ao ano. Rede de oncologia. Saímos de 260 hospitais em 2010 para 301 em 2017. Gastávamos com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, 2 bilhões em recursos federais. Não tem aqui o componente que o município e o Estado aportam extraordinariamente ou suplementarmente a esses hospitais. Um componente federal de financiamento da produção de serviços. Saltou para 3 bilhões em 2017, com esse pequeno aumento do número de hospitais. Todo mundo sabe que é preciso aumentar ainda mais a rede de atenção oncológica no país, mas representou um crescimento de despesas de 5% ao ano. E nós temos a nossa emenda constitucional 95, que garante que até 2030 e além, as despesas federais estão restritas ao valor corrigido pelo IPCA. IPCA não tem nada a ver com inflação em saúde, IPCA não tem nada a ver com necessidades crescentes de investimento em saúde, dado o custo do cuidado das pessoas com doenças crônicas e da ampliação da carga sanitária desse problema sobre o sistema de saúde. Então, são problemas que, enquanto sociedade, é preciso que governo federal, municípios, estados, terceiro setor, sociedade em geral discuta como a gente vai estruturar esse sistema de saúde para que ele consiga entregar resultados de qualidade, sustentáveis, compatíveis com metas como a da Agenda 2030. Porque é assim que está na Constituição e é assim que a sociedade merece. É isso que eu trouxe para a nossa reflexão inicial hoje.